Olá, alunos do Paraná! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, o nosso intérprete é o Paulo e a gente está aqui para mais uma aula de ciências para vocês que são do 7º ano. Hoje a aula é sobre assuntos diferentes de botânica. Nós vamos falar sobre assuntos que envolvem o nosso planeta, o planeta Terra. O nosso planeta ele não é assim do jeito que a gente conhece desde sempre. Ele teve muitas modificações e é o que a gente vai aprender hoje. Mas antes de qualquer coisa, precisamos ver os nossos lembretes importantes. Vamos lá, keep in mind, não se esqueça de se dedicar. Eu sei que está difícil, eu sei que está complicado fazer tudo sozinho, mas você não está sozinho. Você tem muitas pessoas para te ajudar, então se dedique que tudo vai funcionar. Assista às videoaulas, nós estamos aqui gravando essas aulas com muito carinho para vocês. Então assista às videoaulas. Pode parecer às vezes um pouquinho monótono, mas assista, é importante. Também é legal você fazer resumos no seu caderno dos assuntos que a gente está trabalhando. Então assista a videoaula e vá anotando alguns pontos importantes. Isso pode te ajudar bastante na hora de fixar o conteúdo. Leia os conteúdos em livros didáticos, em PDF ou impresso, ou então até mesmo em páginas da internet. Procure no Google o assunto que você está estudando e vão aparecer vários textos informativos que podem te ajudar a esclarecer aquilo que você não entendeu. Se você tem acesso ao Classroom, você pode mandar mensagem para o seu professor no mural. Todos os dias ele posta um bom dia, como você está? Então responda ele. Pergunte aquilo que você não está entendendo e aí ele pode te explicar. A sua dúvida pode ser a dúvida do seu colega e aí todo mundo pode aprender mais tendo esses debates. Seu professor também está fazendo reuniões no Meet, aquele aplicativo do Google. Então ele está convidando você para participar dessa reunião. Participe, vai ser muito legal. Só não se esqueça de entrar lá no Google Classroom e responder a pergunta que valida a sua presença. São duas perguntinhas bem simples que vão te fazer ficar com a frequência e até mesmo com alguma nota garantida. Mas se você não tem acesso ao Classroom, não fique preocupado. Veja bem certinho o dia que a sua escola está marcando para buscar e pegar a atividade impressa. Leve para casa, realize com calma, esclareça as dúvidas com o seu professor, mande mensagem para o seu pedagogo e aí você consegue realizar tudo isso, consegue aprender e aí no final do ano você consegue ser aprovado. Olha só que bacana. Agora, depois dos nossos recados importantes, vamos começar a aprender quais são os objetivos de hoje. Eu já te contei que a gente vai falar sobre o planeta Terra. Então a gente vai ver quais eram as características do planeta Terra primitivo, que era quando o planeta se formou. Além disso, nós vamos entender como a Terra se tornou o planeta que conhecemos hoje. Várias modificações ocorreram. Quais são elas? Para tudo isso acontecer, a gente também precisa descobrir da onde surgiu a água. Porque não tinha água quando o planeta se formou. Ou tinha? A gente vai aprender. Não se esqueça de estar com o caderno em mãos para poder anotar tudo aquilo que a gente for comentar. Então, se você já pegou o seu caderno, vamos começar. Se você não pegou ainda, corre lá, dá tempo ainda. Quando a gente fala de origem do planeta Terra, a gente tem que pensar em origem do universo em si. O universo tem algumas teorias que explicam como ele surgiu, mas uma dessas teorias é a teoria do Big Bang, que você aprendeu lá no 6º ano. Essa teoria do Big Bang diz que o universo surgiu a partir de uma grande explosão. Se você olhar aqui na tela, tem um gifzinho que te mostra como aconteceu essa explosão. Em química e física, a gente analisa isso com mais detalhes, mas basicamente era uma partícula atômica que estava em alta pressão e alta temperatura e acabou entrando em colapso, explodindo. Essa explosão liberou muita energia e muita matéria, o que foi suficiente para ir misturando e expandindo, ou seja, se espalhando e formando novas coisas. É meio complexo de imaginar tudo isso e visualizar, mas tem vários cientistas que já trabalharam nisso e conseguiram comprovar que existem realmente fatos e históricas de que isso realmente pode ter acontecido. Então, se a gente analisar por esse ponto, essa explosão deu origem ao princípio de tudo aquilo que formou o nosso planeta, que é o planeta Terra.
Isso aconteceu mais ou menos há 14 bilhões de anos atrás. Não foi ontem, nem semana passada. Faz muito, muito tempo. Mas desde essa explosão há mais ou menos 14 bilhões de anos atrás, muita coisa teve que acontecer até o nosso planeta poder surgir. E é o que a gente vai ver agora. A Terra primitiva, que é o que a gente vai ver hoje, o nosso planeta só foi surgir 4,6 bilhões de anos atrás. Então, depois da explosão do Big Bang, levou mais ou menos 10 bilhões de anos para as coisas se organizarem no espaço, para que partículas se unissem e fossem formando matéria um pouco maior. Então, um átomo se juntava com outro e formava uma partícula. Essa partícula se juntava com outra e ia formando outras coisas. Nisso, a gente teve a formação de estrelas, de planetas, asteroides, cometas. E em tudo isso, a gente pode analisar a formação do sistema solar na mesma época da formação do planeta Terra. Mas isso levou muito tempo para acontecer. O planeta Terra ele se formou a partir da aglomeração dessas partículas dentro de uma nuvem de poeira estelar. A gente também pode chamar essa nuvem de nebulosa. E as nebulosas são os berçários das estrelas, onde tudo acontece, onde a pressão e a temperatura são extremamente altas e a gente tem condições favoráveis para a formação de estrelas e também de planetas, como o nosso planeta Terra. Você sabia que o nosso planeta Terra está dentro de uma galáxia e essa galáxia se chama Via Láctea? A Via Láctea, ela tem esse nome porque ela tem um aspecto meio leitoso, como se tivesse derramado leite no espaço. Por isso que recebe esse nome. Junto com a Terra, houveram outros planetas que se formaram. A gente não vai falar disso hoje, talvez a conversa para outra hora. Mas é importante lembrar que todo o sistema solar teve formação nessa época. Eu trouxe para você aqui esse QR Code, que é uma dica de um filme que você pode assistir com a sua mãe, com o seu pai e os seus irmãos. Você pode chamar todo mundo para assistir depois, que vai te ajudar a visualizar tudo que a gente vai aprender hoje. A formação do planeta levou algum tempo para acontecer. E eu te contar tudo isso aqui em uma aulinha, talvez não esclareça todos os detalhes. Então, esse filme é bem bacana, porque você consegue ver numa computação gráfica, claro, não foi nada gravado assim em fatos reais, mas com computação gráfica você consegue visualizar o que eu vou te contar hoje. Então, depois, acessa o material da aula e pega esse código para você assistir com a sua família em casa. Vai ser bem legal. Me conta se você gostar depois. Antes de começar agora a falar realmente sobre isso, vamos fazer um quiz sobre o que eu já te contei. A teoria do Big Bang nos diz que o universo se formou há cerca de 14 bilhões de anos atrás. Após essa explosão, muitas partículas de poeira se uniram por bilhões de anos até que o planeta Terra surgiu. Há quanto tempo o nosso planeta existe? Letra A, mais ou menos 3 bilhões de anos. Letra B, mais ou menos 11 bilhões de anos. Letra C, mais ou menos 2,5 bilhões de anos. E letra D, mais ou menos 4,6 bilhões de anos. Responde no seu caderno e a gente já volta.
Voltamos, galera! E a resposta desse exercício era a mais fácil dessa aula. Então a gente vai ver agora que era a letra D. Tanto a Terra quanto o Sistema Solar se formaram mais ou menos nessa época. E a gente vai entender agora quais eram as características do nosso planeta quando ele se formou. A Terra primitiva, ela era muito diferente da Terra atual. A temperatura naquela época era extremamente quente. Se você aí acha que 30, 40 graus é muito calor, é porque você não passou pela Terra naquela época. A temperatura era de aproximadamente 12.000 graus Celsius, algo extremamente escaldante. E por que a temperatura era assim tão alta? Porque naquela época a Terra ela era recheada de vulcões. Não que não seja hoje, mas os vulcões daquela época eles estavam em intensa atividade. Lá no núcleo do nosso planeta existe um material que a gente chama de magma. O magma, quando sai de dentro do núcleo e chega na superfície do planeta, ele dá origem a rochas magmáticas. E além da rocha magmática, a gente sabe que existem outras rochas no planeta, que é um planeta rochoso, o planeta Terra. Naquela época, os vulcões eles estavam ajudando a formar o planeta e ficavam tendo erupções que jogavam essa lava para fora. Nesse caso, quando ele joga a lava para fora, quando ele tem essa erupção vulcânica, ele tem uma temperatura que também é jogada do núcleo para a parte da crosta. Então a temperatura do planeta aumentava muito. Além da temperatura que aumentava bastante, os vulcões eles também eliminavam gases. E esses gases eles iam para a atmosfera. A atmosfera primitiva também não era igual à atmosfera atual. Os gases que estavam lá são diferentes dos gases que nós respiramos hoje. E também é por isso que naquela época não tinha um ser vivo, nenhum tipo de ser vivo aqui no planeta Terra. Hoje nós sabemos que em volta do planeta existe uma camadinha de gases que é a camada de ozônio, que protege o nosso planeta dos raios ultravioletas do Sol. Quando o planeta Terra se formou, a gente não tinha essa camadinha de gás ozônio. Então, os raios ultravioletas eles entravam com toda a força aqui no planeta. E também tinha muita descarga elétrica, eram tempestades, mas não eram tempestades de chuva, eram tempestades elétricas, por conta da quantidade de elementos que tinha aqui na atmosfera. Então, o nosso planeta ele era intensamente quente, com muitas descargas elétricas e uma quantidade de raios ultravioletas muito grande. Essa atividade vulcânica demorou milhões de anos para cessar. Hoje em dia a gente sabe de alguns vulcões que entram em erupção, mas é algo mais controlado. E a gente sabe que é perigoso você estar perto de um vulcão quando ele entra em erupção, porque a lava é extremamente quente, ela tem composições diferentes. Existem até lavas de vulcões que são de cores diferentes. Você sabia que tem vulcões que não expelem lava que são laranja, ou vermelho, ou amarelo? Tem vulcões lá na Indonésia que eles têm na composição das rochas deles grandes quantidades de enxofre. E a lava que sai deles é uma lava azul. Então, dependendo da composição da rocha, que vai estar ali fazendo o vulcão e que vai estar misturado com o magma, a lava vai sair de cores diferentes e vai dar origem a rochas diferentes. Isso é bem interessante, não é mesmo? Além de tudo isso, a atmosfera ela era completamente diferente da nossa. Eu já falei para você que não tinha camada de ozônio e os gases que tinham eram gás carbônico, metano, monóxido de carbono e nitrogênio. Não tinha oxigênio então. O oxigênio veio se formar depois de muito tempo e a gente vai entender daqui a pouquinho. Mas é legal você analisar tudo isso porque você consegue ver a diferença dos gases. Nós sabemos que muitos desses gases que estão aqui são prejudiciais para nós, seres humanos, e para os outros seres vivos. O gás que tem hoje, que a gente usa bastante na nossa atmosfera, é o nitrogênio. E ele está aqui desde a formação da Terra. A gente fala bastante de efeito estufa, de aquecimento global, e a gente comenta sobre o gás carbônico, o monóxido de carbono. Hoje ainda existe na atmosfera, mas a quantidade que tinha antes era muito maior, 80% só de gás carbônico. Então, com o passar do tempo, a Terra foi sofrendo modificações e isso foi se alterando também.
O oxigênio era bastante escasso ou ausente. A gente vai entender daqui a pouquinho o que aconteceu. Mas antes vamos fazer um quiz. Acredita-se que a Terra primitiva apresentava temperatura bastante elevada e era constantemente bombardeada por raios ultravioletas. Os raios ultravioletas atingiam o planeta com alta frequência devido à ausência do quê? Letra A, gás carbônico. Letra B, camada de ozônio. Letra C, metano. E letra D, vapor de água. Pensa, responde no seu caderno e a gente já volta. Estamos de volta, galera. E a resposta certa desse exercício é a letra B. Não tinha camada de ozônio protegendo o nosso planeta dos raios ultravioletas. Mas com o passar do tempo, com os seres que existiam aqui, essa camada foi se formando. E a gente sabe que hoje ela está passando por um processo onde ela está sofrendo
algumas coisas que está fazendo ela diminuir a quantidade de gás que tem lá. Então é preciso ter consciência, utilizar menos materiais que prejudiquem essa camadinha de gás ozônio para que a gente possa ter essa proteção no planeta. Porque senão a nossa temperatura aqui pode se alterar e os seres vivos daqui podem sofrer com tudo isso. Além de tudo isso, o nosso planeta Terra, ele tinha uma característica de ser bombardeado. Durante o processo de formação da Terra, muitos corpos do espaço, como asteroides ou até mesmo meteoritos, eles atingiam o nosso planeta. Esses asteroides, eles são muito importantes, a gente já vai entender o porquê. Mas eles fizeram grandes modificações na superfície do planeta. Então, tendo grandes quantidades de lava, tendo raios ultravioletas, descargas elétricas e asteroides bombardeando o planeta, era quase impossível de ter algum ser vivo que continuasse vivendo aqui ou que vivesse nesse período. Aí aconteceu um encontro chamado Terra e Theia, que é igual à Lua. Como assim? Lá mais ou menos há 4 bilhões de anos atrás, o planeta Terra já estava com um formatozinho legal, ele estava estável. Tinha muito vulcão? Tinha. Tinha asteroides batendo nele? Tinha, mas ele estava começando a se estabilizar. Aí surge um planetoide, chamado Theia. Ele tinha mais ou menos o tamanho de Marte. E ele entrou mais ou menos na rota do planeta Terra. E aconteceu algo bombástico. Theia se chocou com a Terra. E esse choque com a Terra fez com que pedaços dela se desprendessem. Esses pedaços que se desprenderam ficaram orbitando o planeta por mais ou menos 1000 anos. E aí, com o passar do tempo e com a ação da gravidade, esses pedaços eles acabaram se unindo. Quando eles se uniram, eles deram origem a um satélite natural, que é a Lua, que nós conhecemos hoje. Então, a Lua, ela é um pedacinho da Terra que se desprendeu depois do impacto com esse planetoide. A gente consegue comprovar isso com as amostras que os astronautas trouxeram aqui para a Terra, do solo lá da Lua. Eles fizeram análises e compararam todos os componentes do solo de lá e do solo daqui e viram que são muito parecidos. Então, a gente consegue comprovar isso com essas amostras. Tá, daí você pode ficar pensando, mas não ficou um buraco na Terra? Não ficou, porque como o planeta ainda estava se formando, tinha muito vulcão entrando em erupção, essa camada que se soltou acabou sendo sobreposta. E com o planeta girando e o poder da gravidade, esses pedacinhos foram tampando os buracos. A gente sabe que o planeta Terra ele é uma esfera, mas ele não é totalmente redondinho. Ele tem algumas cavidades um pouquinho mais profundas, ele tem elevações e ele tem partes achatadas. Provavelmente pode ser por isso também. Mas com o passar do tempo ele foi se tornando uma esfera um pouco mais perfeita. Isso não quer dizer que você vai pegar uma bola e vai ser exatamente o formato da Terra, mas é o que a gente analisa com o passar do tempo. Asteroides tiveram grande importância na formação da Terra. E aí eu trouxe esse gifzinho para te explicar um detalhe. O asteroide é aquele corpo rochoso que está orbitando no espaço. Quando ele se aproxima do nosso planeta e chega perto da nossa atmosfera e rompe a nossa atmosfera, a gente pode chamar ele de meteoro. O meteoro, quando ele atravessa a atmosfera e entra no planeta, ele pode queimar por conta da velocidade com que ele entra e o peso dele. Muitas vezes ele acaba queimando no caminho e aí nem chega a cair no chão. Se ele está no caminho, a gente pode chamar ele de meteoroide. Quando ele atinge o solo, a superfície do planeta, a gente chama ele de meteorito. Então, esse corpo celeste, ele é o mesmo que estava lá em cima no espaço. Mas conforme ele foi mudando de localização, a gente troca o nome dele. Então, quando eu digo para vocês que a Terra foi bombardeada por asteroides, é verdade. Mas esses asteroides, quando caíam na superfície do planeta, tinham outro nome, que é meteorito. Então, se você for estudar e procurar mais informações sobre isso, você vai encontrar que todos os asteroides que foram encontrados no solo não recebem o nome de asteroide, sim meteorito.
ok? É uma curiosidade bem legal que pode te ajudar mais para frente. Esses asteroides que vieram até o planeta Terra, existem estudos que dizem que junto com as rochas que estavam na composição deles, tinham outras coisas. Que coisas? Coisas bem legais. Ali na imagem você consegue ver que tem alguns cristais, uns quadradinhos, na imagem aumentada do asteroide. Esses cristais podiam ser tanto de sal, é o mesmo sal que você usa na sua casa para fazer seus alimentos, e também cristais de água congelada. Existem estudos que dizem que a nossa água do planeta Terra veio até aqui através desses asteroides. Então, eles se chocavam com a Terra e pequenos cristais acabavam se diluindo ali na superfície. Como a temperatura do planeta era muito alta, o que acontecia com o gelo? Ele derretia na hora. Mas como o planeta estava intensamente sendo bombardeado, era muito asteroide trazendo cristais de gelo, com o passar do tempo, esse gelo foi virando vapor e esse vapor foi condensando e foi se tornando gotículas de água. E isso foi dando origem a mais coisas que a gente já vai ver. Mas veja que interessante, a gente pode mostrar de onde surgiu a água. Ela pode vir até nós de outro lugar. Então, pode surgir na sua cabeça a pergunta, será que existe água fora da Terra? Pode existir. Talvez não água líquida, mas água congelada. Talvez água em forma de vapor, mas pode existir. Agora vamos fazer mais um quiz dessa aula. O planeta Terra foi bombardeado por vários corpos celestes desde a sua formação. Um desses corpos era tão grande que através do impacto desprendeu grande quantidade de matéria da Terra, que após 1000 anos, sofrendo compactação pela ação da gravidade, deu origem à nossa Lua. Como se chama esse corpo celeste? Letra A, Marte. Letra B, lunar. Letra C, asteroide. E letra D, Theia. Responde no seu caderno e daqui a pouquinho eu volto.
Voltamos, galerinha! E esse exercício era o mais fácil depois do primeiro. O nome do asteroide planetoide que colidiu com a Terra e deu origem à nossa Lua é Theia. Um nome bem interessante para ser usado depois na sua vida, quem sabe. Agora falando do surgimento da água, durante um período que a Terra estava se formando, não existia água. E a água veio surgir no nosso planeta através dos asteroides. Mas muitos fatores a gente tem que levar em consideração porque eles fizeram com que essa água demorasse para ficar ali na superfície. A temperatura era muito alta, tinha muita descarga elétrica. Os raios ultravioletas eram muito intensos, então essa água que caía nos cristalzinhos, ela evaporava muito rápido. Além de evaporar muito rápido, essas nuvens que se formavam a partir da água que começava a evaporar por conta da temperatura, ela formava um princípio de nuvem e quando essa água ia precipitar, que ia chover, ela acabava evaporando de novo. Então era um processo onde a água não chegava a ficar líquida. Demorou milhões de anos para essa água que ficou na atmosfera conseguir condensar, virar uma gotinha e cair no solo. Quando esse processo conseguiu passar uma fase, que a água conseguiu cair e ficar no estado líquido, a Terra estava com muitos buraquinhos, muitas depressões, várias crateras por conta dos asteroides. Essa água começou a cair e foi enchendo esses buraquinhos. E aí, com o passar de milhões de anos de novo, essa água conseguiu formar o que a gente conhece hoje por oceano. Os oceanos, então, eles são muito antigos e eles se formaram a partir desse resfriamento do planeta Terra. Os vulcões ainda entravam em erupção, mas era com uma quantidade menor, mas ainda assim era bastante. A temperatura foi diminuindo porque a quantidade desse vapor de água na atmosfera foi aumentando. E o processo de rotação do planeta também foi auxiliando a Terra a se resfriar. Então, com muito tempo, a água conseguiu se tornar líquida aqui no nosso planeta. E aí, no oceano, é que começa a parte legal da coisa. Mas isso é conversa para outra hora. Agora, a gente vai só dar um preview no que vai ser o assunto da próxima aula. O surgimento da vida aconteceu dentro dos oceanos, de acordo com estudos dos cientistas. Eles estudam que, a partir das descargas elétricas na água e a partir das substâncias que estavam diluídas ali no solo, quando a água começou a misturar com aquilo, começou a surgir alguma coisa ali que tinha vida. E a gente vai ver isso na próxima aula, então não perca a próxima aula. Agora, a última atividade do dia. Hoje aprendemos um pouco mais sobre a formação e composição do planeta Terra, que a princípio não apresentava água, que temos atualmente. Explique o que aconteceu para que essa água surgisse e qual a importância desse acontecimento. Responde no seu caderno e daqui a pouquinho eu volto com a resposta.
Estamos de volta. Será que você conseguiu responder corretamente essa atividade? Eu trouxe para te auxiliar um pequeno textinho que você pode olhar e conferir com a sua resposta se está parecido. Se tiver alguma palavra diferente, não se assuste e não apague tudo que você fez. Complemente as ideias que não tem na sua ideia que está no seu caderno, ok? A água que temos na Terra provavelmente foi trazida por asteroides, que a gente comentou mais cedo, que também podem ser chamados de meteoritos. Ao longo dos milhares de anos que nosso planeta Terra foi bombardeado. Devido às grandes temperaturas, os cristais de gelo presentes nesses corpos celestes evaporavam rapidamente. E somente após muito tempo, a água começou a se acumular em crateras que a Terra possuía. O surgimento dos oceanos, graças à concentração de água na superfície terrestre, possibilitou o surgimento da vida. Então esse é o fator importante da gente ter água no planeta. Graças a ela, a gente teve a formação de seres vivos, que é assunto para a próxima aula, então não perca! Agora, para a gente não esquecer todos os pontos importantes sobre a Terra primitiva. O planeta Terra é um planeta rochoso formado por aglomeração de rochas que surgiram após a explosão do Big Bang. Ele tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos e o Big Bang aconteceu há 14 bilhões de anos atrás, mais ou menos. A Terra primitiva ela era extremamente quente. A gente tinha muitos vulcões que eram extremamente ativos e eles liberavam muitos gases e lava na superfície do planeta. Além disso, o planeta recebeu muitas descargas elétricas e radiação ultravioleta lá do Sol. E também muitos asteroides que se colidiram com a Terra, que possibilitaram que ela se formasse e desse origem à água. Nesse momento a gente encerra parte desse assunto. Tem mais coisas para a gente conversar sobre isso na aula que vem, então esteja preparado com o seu material. Keep safe ou take care, que é se cuidem. Se ajudem em casa, cuide da sua família, tenha uma rotina de estudos, se alimente bem, se hidrate, cuide do planeta Terra. Ele é muito importante para a gente. A gente não tem outro. E a gente se encontra na próxima aula de ciências. Até mais!